É isso aí. Muito bem. Armas e armas. Tudo bem? Podemos começar? Opa. Então, olá, moçada. Mais uma vez, boa noite a todos. Né? Então, vamos começar sempre. Começamos com uma oração, não é isso? E acabamos com agradecimento. Tá bom? Então, vamos relaxando um pouquinho nossas mentes, nossos corpos, deixando as atribulações, preocupações na gaveta. E vamos nos concentrando, permitindo, dessa maneira, uma melhor interação e integração com os nossos mentores, nossos guias, para que possamos todos nós sermos intuídos, aproveitando assim o máximo possível todas as informações que serão aqui discutidas, tornando-nos melhores ferramentas sempre no auxílio do nosso semelhante e resgatando o nosso karma, ok? Do nosso passado de delitos. Que o Pai Maior que nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que possamos sempre expressá-lo, Mestre, através dos nossos pensamentos, nossas palavras e atos. Que assim seja, que assim se faça. Graças a Deus. Né? Ok, moçadinha. O assunto, karmas e dharmas. Aí nós temos uma ideia, uma balancinha, está vendo aí a balancinha? Ok? Sim. Parece que o karma, as más ações, e dharma com boas ações. Mas será que é isso mesmo? Será que karma é tão ruim assim, né, Dilson? Pois é. Será que dharma é um conjunto de boas ações? É. Eu não acredito nisso. Eu acho que não. Nós deixar assim para discutirmos isso, né? Ok? Na verdade, o que nós achamos, né? Existem karmas que são positivos e karmas que são negativos. Ok? Dharma é outra coisa. Na verdade, karma é uma das leis do Dharma. Okay? O próprio, a etimologia da palavra em sânscrito, né, de karma, kar significa ação. Isso, agir, né? Agir. Dharma significa, tem outro significado. Bem? Significa sustentação, Dharma. Okay? Então, na verdade, o Dharma seria mais ligado ao propósito da vida e não às boas ações. Entendeu? Por exemplo, uma carteira, por exemplo, o Dharma da carteira é ser uma carteira. Uma cadeira, o Dharma da cadeira é ser uma cadeira. O Dharma do ser humano é ser humano. Entendeu? Vamos melhorar isso aí, vamos pensar em profissões, talvez seja melhor, né, a ideia, seja mais correlata. Um professor, quando você fala um professor, o que que você imagina de um professor? Ter uma boa didática, ser paciente, é assim que funciona? Não usar palmatória. Ok? Esse é o Dharma, quer dizer, seria a característica, seria a característica de um professor. Esse é o Dharma, entendeu? Dharma da mãe, de uma mãe, qual seria? Ser uma boa mãe, ser amorosa, amorosa, e muitas vezes tem que ser rígida, até por questão de, enfim, esse é o Dharma da mãe, sua função, entendeu? Agora sim, se eventualmente sair fora do propósito que foi dado como Dharma, aí criam-se karmas, entendeu? Mais ou menos essa é a ideia, ok? Então, o karma é uma lei do Dharma. Aí, moçada. Então, quer dizer que se um pai, não é? Ou seja, um pai bom, amoroso, atencioso, e seja o oposto, isso vira karma? Positivo.
Quer dizer, negativo. Karma negativo. É isso aí. Ok. Então, é assim, entenda da seguinte maneira: na natureza, no universo, tudo está em equilíbrio. Existem leis que mantêm o equilíbrio, embora existe a teoria do caos, né? Mas, apesar disso, tudo está em equilíbrio. Ok? A entropia é só aparente. Ok? E existem leis que mantêm esse direcionamento, esse equilíbrio, todo esse processo, né, do universo. Então, não estou falando só nosso aqui, não, do universo inteiro. Se eventualmente essas leis que mantêm o equilíbrio forem de alguma forma desrespeitadas, tá, isso gera uma variação, onde aquele que fez provocou essa variante, é responsável pela sua reposição, pela sua reparação. Entendeu? Não que não vá se adequar, esse desajuste sozinho não se adeque. Vai ser feito, tudo bem? Só que é necessário que aquele que causou repare, entendeu? Geralmente através de auxílio a um próximo, entendeu? Ou através de ações. Vamos dar exemplos, né? Fofoca. André gosta de fofoca? Fofoca espírita. Nero, Claro. o que ele fez? Botou fogo em Roma, Incendiou. incendiou Roma. Ok? Não era para isso. Na verdade, a ideia, a intenção dele era criar naquela região uma nova Roma. Ok? Mas ele fez isso. Ele ficou maluco, realmente teve uma alteração psicológica muito intensa, enfim, foi bem obsidiado na época, e não era para ser. Mas ele fez, ok? Desencarnou, passou por momentos extremamente dificultosos no umbral e tal, reencarnou no século XIX, início do século XX, e foi responsável, né, como engenheiro, foi responsável por trabalhar numa grande siderúrgica daqui do país, aqui no Brasil, tá? Ele veio de fora, ele trabalhava numa empresa que tinha como se fala? Esse controle de uma siderurgia, ok? Ele veio para cá, e foi em Minas, inclusive. E nesse trabalho de reparação, na verdade, tinha que vender a empresa, ele acabou vendo que tinha outras condições, ele promoveu todo um processo que acabou construindo inúmeras casas para pessoas carentes que precisavam de suas residências, acabando, assim, reparando. Não necessariamente essas pessoas foram aquelas que em Roma perderam suas casas, até suas vidas. Não necessariamente. Entendeu? Mas ele repôs, de alguma forma, reparou o seu desengano. O seu karma. O seu karma. É. Tá bom, moçada? Karma é a lei de ação pela qual a obra criada por Deus emana de sua natureza. Ok. No princípio havia apenas o absoluto, o imanifestado em toda a sua amplitude potencial. Quando ele começou a criar e a emanar, projetou de sua própria natureza divina tudo que existe. Por essa razão, somos filhos de Deus. Alguma dúvida? E, portanto, ele está presente em nós. E isso se chama imanência. Pela sua infinitude, porém, Deus transcende a obra criada. Ou ele é imanente ou ele é transcendente? Eu não sei. Está meio confuso isso, não está? O que é imanente? Imanente está presente em tudo. Você tem que estudar essas coisas do dicionário. Não é difícil, não. Relaxa, fica tranquilo. Imanente
que está presente em tudo, né? Em todos os objetos. Então, por exemplo, uma cadeira. Deus está presente nessa cadeira? O que vocês acham? Uma cadeira, Deus está lá. Uma pedra. Mas como que é aí? Como é que funciona isso? Um grão de areia? Num grão de areia. Boa, boa, grão de areia. É mineral, né? É. É cristal, mineral, né? É mineral. E aí, moçada? O que vocês acham? Pessoal de casa, Deus está presente? Sim. Sim, porque Deus é uma imanente? Sim. cadeira dessa, algum ser humano fez. Sim, mas só que assim, numa cadeira, você tem o que na cadeira? Do que é composta a matéria? Na sua essência? Por átomos. Sim. Não é verdade? Carbono, né? Átomos. Tá? Que representam elementos da tabela periódica Da natureza. da natureza. Da natureza. Perfeito. Então, Deus está presente, sim. Deus é imanente. Agora, essa ideia de imanência, algumas religiões de tradição judaico-cristã, islâmicas, dizem, no caso, que Deus é transcendente. Então, ele criou os seres vivos e as coisas, então ele não faz parte disto. Isso é transcendente. Entenderam a incoerência da frase aí? Ele é imanente, ele é transcendente. Tá? Então, o que a gente entende? Para as regiões que são panteísta, Deus é imanente. O que é uma religião panteísta? O que é pan? Chocolate? Também é. Pan, também. Mas, Ela aqui no Campo Grande, é fato. Deus é uma religião panteísta, perdão, aquela que Deus tem tudo. Engloba, né? Pantel, tel é Deus. Pan, tudo, total. Entendeu? E, por exemplo, Pan-Americano, um campeonato pan-americano. É isso. Que Deus é imanente, não pode ser separado, desassociado do mundo. Entendeu? Que é diferente das religiões judaico-cristãs e islâmicas, onde Deus é transcendente. Tudo bem? Isso é engraçado, né? Bem interessante isso. Tá bom? É isso, por enquanto vamos ficar por aí. Vós sois deuses, disse Jesus. Frase bem conhecida por todos. Tá bom? Aí, moçada, continua. Brincadeira, o karma é a grande lei que preside a criação. Rege a absoluta harmonia do cosmos, seus infinitos, nós falamos isso agora. Então, a harmonia do cosmos é regida por leis do karma. Lembra? A gente entende isso mais ou menos assim, fazer uma outra analogia, imagina uma estrada. Você está dirigindo, ok? E a estrada é sinuosa, cheia de curvas, e tem um abismo. Entre a estrada e o abismo tem um guarda-reio. Tudo bem? Então, quando você perde direção ou exagera nas curvas, você bate no guarda-reio, que assegura que você se mantenha na estrada. Entendeu? Seria essa a ideia das leis que regem o nosso direcionamento. Muitas vezes, muitos de nós precisamos de guarda-reios mais efetivos. Muitos de nós precisamos, além de guarda-reios, colocando de maneira mais grosseira, falando de maneira mais grotesca, precisamos de cabrestos. Okay? Muitas religiões, com todo respeito, tá bom, moçada? Das religiões, mas são religiões encabrestantes, que precisam, dos seus fiéis, deste encabrestamento. É necessário para a sua evolução. Faz parte até do crescimento, né? Faz parte do crescimento. Inclusive, temos na literatura espírita situações que o mentor de um certo indivíduo que estava precisando de ajuda, foi ajudado e tal, teria que participar para o seu crescimento, de um direcionamento religioso de uma religião
e cheia de dogmas, Uhum. encabrestante, que é necessário, entendeu? Então, as religiões são todas boas, todas necessárias, ok? Dos fiéis, para cada uma, aquilo que lhe atribui, conforme a sua frequência, sua vibração, aquilo que ele necessita, tá bom? Como se fosse o guarda-rei de uma estrada. Tá certo, moçada? Bacana, moçada. Então tá. Então, em relação, se havendo desarmonia em qualquer recanto do espaço, essa grande lei do karma, sofre a interferência de uma outra secundária, mas dependente ali da reação. Eu também não concordo muito com isso, com essa frase aí. Vamos pensar melhor. Karma está bem relacionado, fazendo de novo analogia, com a terceira lei de Newton. Isso. Tudo bem? A primeira lei da inércia, a segunda, princípio fundamental da dinâmica, e a terceira, lei da inércia, a lei da ação e reação. Tudo bem? O que diz a lei da ação e reação? Toda ação tem uma reação na mesma direção, em sentido oposto, e na mesma intensidade. Tudo bem? Assim é a lei da física. Eu posso jogar essa lei da física na lei do karma? Posso, de certa forma, com certas restrições. Tudo bem? Podemos. Ok? Então, assim, a lei da ação e reação é uma lei só, gente. Não tem a lei da ação e a lei da reação. Como está dizendo aí. Não é isso. Segunda, não, é uma lei só. Lei da ação e reação. Tudo bem? Por isso que eu fico meio com... Opa! Tá bom, Salim? Mas serve essa lei tanto para os atos bons quanto os ruins, né? Sim. Não é só para os atos ruins. Sim, vamos falar sobre isso também, A lei perfeito. da ação e reação Perfeito. no karma serve também para os dois lados. Perfeito. Não é porque é karma só que é ruim, né? Não, no karma é negativo. Karma não é ruim. Tem o karma positivo que ele falou agora. Karma não é Eu acho que você que falou. Tem o karma positivo e o karma negativo. Sim. Tudo bem? E da mesma forma, temos o retorno também daquilo que é positivo. Tudo bem? Não é assim que funciona? Bom, de qualquer forma, essas leis, né, a lei da ação e reação, constituem o princípio da evolução, ou o princípio do progresso. Isso. Ok? Da lei do progresso. Tá bom, moçada? Esse princípio rege as manifestações do manifestado, sua permanência no espaço-tempo, e seu glorioso retorno ao Criador. Esta é a síntese de todos os fenômenos do cosmos. Essa frase, um pouquinho tumultuado aí, mas vamos entender isso melhor. Esse princípio rege as manifestações de Deus. Sim. Falamos agora nisso, lembra? No cosmos está regido por leis, ok? Embora aparente entropia, mas existe todo um controle de equilíbrio, tá? Nesse processo. Tudo bem? E onde permite, assim, o nosso retorno dos seus criados ao Pai. Tudo bem? Essa é a lei do progresso. Ok? Depois a gente volta a falar nisso depois. É isso, né? Nesse caso, aí percebo o indivíduo derrubando as pedrinhas de dominó. É claro que vai cair na cabeça dele a última pedra. A última pedra de dominó. Tá bom? Essa seria uma ideia de um karma negativo, né? Onde uma ação leva a uma reação, tudo bem? Na mesma proporção, em sentido oposto. Está bem de acordo com a lei da ação e reação da física. Bom? Então, lembra que nós falamos? Está escrito aí, ó. A lei da reação obriga, então, a restabelecer incondicionalmente a harmonia, na mesma ordem de grandeza da perturbação. Mas será que tem que ser assim mesmo? Eu não acredito nisso também. Sou chato. Vou entender isso direitinho, né? Não é assim, não é assim.
Só que depois, mais na frente, mostra que não é assim. Mas como é que funciona isso? Será que não tem jeito da gente resolver isso sem necessariamente sofrer a pena de talião, olho por olho, dente por dente? Quem que veio após Moisés trazer outras vias de reajuste? Jesus, né? O que ele trouxe como um elemento que vai sustentar tudo isso de maneira mais harmônica? O amor. O amor. Paulo, né, que falava que o amor cobre multidões de pecados, não é isso? E é isso mesmo. O que é cobrir multidões de pecados? É você acabar amenizando um processo kármico ao qual você está devendo, está sendo foi um desarmonizador. Então, muitas vezes o seu arrependimento, a sua interpretação, o seu reajuste, buscando fazer de maneira amorosa e harmoniosa, acaba reparando muito do seu karma. Lembra do Nero? E tem outras histórias, né? Tem outras histórias. Tem até histórias negativas, tá? Jesus chamando um dos espíritos, pedindo para que ele tivesse uma ação aqui no Brasil, inclusive, okay? E que seria a última encarnação dele, se ele fizesse. E ele acabou desviando. Acabou desviando. Mas, enfim, existe e está encarnado de novo. Okay? A reordenação fatalmente se fará, sim, não só no interior do indivíduo, que é o mais importante, como também na porção de espaço que ele desorganizou. É que nós falamos agora há pouco, né? Tá? Tem que reparar. Tá? E a melhor reparação está onde? No interior. Sim. Concorda? Isso que é importante. Por isso é o karma. De dentro para fora. De dentro para fora. Então, a importância dessa lei não é quebrou, pagou. Não é isso. É você entender que não podia ter quebrado. Absorver a essência disso, para não quebrar uma próxima vez. Senão, a experiência vai repetir. Se eu não souber, se eu não aprender, isso vale para todos, inclusive para mim, principalmente para mim. Se eu não aprender o motivo do meu erro, do meu desengano, ele vai se repetir. Ele vai se repetir quantas vezes for necessário. Até... Sim, a lei do retorno. A lei do retorno. Isso se repete. Enquanto eu não compreender aonde eu errei, como eu errei, onde foi que eu errei, ok? As coisas vão se repetindo. Pode perceber isso. Nas suas vidas. Nas nossas vidas, né? Certo, moçada? Olha que bonitinho, resgate kármico. Como se fosse um tribunal de justiça divina, né? Um TJ. Pois é. Um TJD. Isso. Tribunal de Justiça Divina. É o comando de Melquisedeque. É que eu te falei, se você entende. Não tem nada, se quiser falar alguma coisa. Não, existe na verdade, um comando, né? Chamado um comando de Melquisedeque, né? Que é onde é trabalhado, né? Exatamente o resgate kármico, né, vamos dizer assim, dos espíritos, né, que vão reencarnar, ou aonde eles vão reencarnar, né? Então existe exatamente como se fosse o que você está falando, um tribunal, né, de justiça, né, que acaba exatamente, vamos dizer assim, avaliando, né, em mais detalhe, né, o karma de cada um, né, de cada espírito. Karma e Dharma, né, vamos chamar assim. É o comando de Melquisedeque, que é chamado. Beleza, ok. É isso aí, moçadinha. Então tá, depois a gente volta a falar um pouquinho mais sobre esse Tribunal de Justiça, tá? Isso aí tem bastante coisa para falar.
Edgar Morin mostra aí a ideia do resgate das harmonias kármicas em 4 etapas, ok? Bem definidas. Primeira etapa, conhecimento das harmonias produzidas. Tudo bem? É que eu falei, se eu não tiver conhecimento daquilo onde eu errei, é a primeira etapa. Segunda etapa, aquiescência, em resgatá-la, aceitação nesse processo, tudo bem? Terceira etapa, valor da desarmonia. E o 4, finalmente, o ressarcimento. O que o Will falou, está mostrado essa figurinha aí, está vendo? Vocês deu para entender? Nós temos lá em cima, à esquerda, parte superior à esquerda, o resgate, é um mundo mais evoluído, onde ocorreu por desarmonia de alguns dos seus habitantes e por incompatibilidade vibracional com a evolução desse planeta, eles foram degradados para um outro mundo, que é o de baixo aí, vendo a setinha ali? Tudo bem? Mundo primitivo, tá vendo? Tem dinossauro ali. Isso, exato. Para as cavernas aí. É o Quiron. É o Quiron, não sei aqui. E outros, tem 4 ou 5 planetas já. De qualquer forma, existe ao contrário também, a elevação. Então, através de karmas positivos, há um processo de elevação, saindo de um mundo de resgates, tal, indo para um mundo ditoso. Aquele anterior é um tribunal que vai, vamos amenizar o seu karma para você reencarnar. Não é que vai amenizar, né? Não, na verdade ele não, assim, ele vai usar da lei, né? Da lei. Aí você vem em karma e aí você entra nessa aí. Ou você usa o karma para o lado positivo, o que sobe, ou você usa o negativo e desce. Isso aí. Isso aí. Vamos entender assim, a lei divina tem 2 bases. Quais são elas? As 2 bases da lei divina. É a justiça e a misericórdia. Tudo bem? Se eu tiver só justiça sem misericórdia, é tirania. Existem mundos que são tirânicos. Existem países que são tirânicos, né? Sim. Ok. Exatamente, vários. E ao contrário, se eu tiver misericórdia sem justiça, eu vou ter complacência ao delito. Concorda? Então, nós temos aí a base a lei divina tem essas 2 bases. Então, temos a justiça e a misericórdia. A justiça sem misericórdia é tirania. A misericórdia sem justiça é complacência ao delito. Okay? Então, baseado nesses esses dois processos, essas 2 leis, ok? Que é feito esse tribunal, que se baseia esse tribunal de justiça. Dirceu, Vai falar. você falou ali que os que não se adequaram foram transferidos para outros planetas, mas em evolução você também pode ir para outro planeta, né? Então, é só Para a auxiliar direita. na evolução de outros seres. Sim. Sim. Não é só como castigo, às vezes vira missão. Vai Sim, pra lá, perfeito. Bem lembrado. do outro planeta que... Se a gente for pensar um pouco, todos esses tiranos que já existiram, Mussolini, sabe? De uma certa forma, são inteligentes. Sim. Né? São muito inteligentes. Criar toda aquela coisa, e que um dia vão reencarnar em algum lugar para poder ajudar alguém, é possível. Né? Eles vão continuar sendo tiranos. Eu penso isso, não sei se eu estou... Não, você pensou que você foi perfeitamente correto. Vamos ser mais específicos, tá bom? No nosso sistema solar, nós temos 3 planetas, okay, que são planetas prisões. Mercúrio,
Lua, nossa Lua e Plutão. Plutão. Exatamente. Ok? Você falou em Hitler, por exemplo, ok? Eu pensei que foi um genocida, né? Sim, Sim, um grande sim. magnetizador, né? Sim, teve assim, não é espírito fraco, não. Sim. É um espírito que em outras encarnações, inclusive uma delas de grande expressão bíblica. Hitler, ok? Mas, enfim, como todos nós somos sujeitos a quedas, né? Beleza? E ele foi para um desses 3 lugares aí, no caso, para Plutão. Tem outro espírito, veio como feminino, tá? Na época de Jesus, e a última encarnação dela aqui no planeta Terra foi Madre Teresa de Calcutá. Tá bem? E ela esteve com Jesus na época dele. E ela pediu para Jesus a possibilidade de ela acompanhar um grupo de espíritos serão degradados desse planeta para um outro planeta mais primitivo, para auxiliá-los, que ele falou, auxiliá-los nesse planeta inóspito. Da mesma forma que Mahatma Gandhi, também solicitou a Jesus permissão para acompanhar Hitler no seu resgate, na sua demovê-lo, né, na sua reparação. Entendeu? Então, isso é possível. Da mesma forma que muitos de nós que viemos para cá, um degredo, há muito tempo atrás, tivemos também a aquiescência, tivemos também a companhia de espíritos desse nível, que vieram auxiliar esse povo em degredo. Vocês sabem disso. Os grandes avatares, né, são esses espíritos. Entendeu? Do Egito, da Índia, ok? Do povo hebreu, não é isso? O próprio Abraão, as religiões abraâmicas, aquelas 3 religiões abraâmicas, okay? Vieram daí. Então, são entidades, como eu falou, que por amor, por dedicação, se sacrificam, entre aspas, né, no auxílio. Ok? Isso é criação de um karma positivo. É assumir um dharma cujo karma é positivo. Concorda? Ok? E eu acredito que assim, como nós não lembramos das nossas encarnações, ainda o cara que se dispôs a encarnar e recomeçar de novo depois dessa evolução, no auxílio do próximo, ainda está sujeito a cair de novo. Sim, com certeza, com certeza. Ele ainda corre o risco de cair e tem que cumprir tudo de novo. Né? Então não é fácil aceitar uma missão dessa. Isso me traz umas dúvidas, né? A gente começa a pensar um pouco, se o que eu falou, se eu não consigo me lembrar das minhas encarnações anteriores, como é que eu vou reparar nos meus erros? Essa é uma pergunta. Como é que eu fiz? Como é que acontece isso? Por quê? Não seria bom eu lembrar o que eu fiz para não fazer de novo, né? Mas aí que está, ao contrário. Se eu não fizer de novo, sem me lembrar, eu adquiro a essência da benesse. Porque se você pensar bem, vamos falar na vida agora. Nossa, você fez uma besteira lá. Exato. Não posso fazer mais aqui, um erro. Mas você vai cometer de novo. De repente você vai cometer de novo. Sim. É bom não lembrar mesmo. É bom não lembrar. Imagine, às vezes, dentro de uma família, vamos dizer, os tipos de karmas, karmas familiares. Tem. Okay? É você lembrar que aquele mais próximo seu foi aquele
que te apunhalou literalmente nas costas. Entendeu? Aquele que te aprisionou, que te torturou. Ao contrário, você que se sente constrangido de lembrar que você, sei lá, abusou de uma forma de alguém, entendeu? Ainda bem que não lembramos. Ainda bem que não lembramos. E quando nós não lembramos e com essência nós perdoamos, nós temos nossas atitudes mais adequadas com as leis cristãs, é uma reparação mais sedimentada, né? No nosso íntimo, o maior sedimento possível. Entendeu? É importante isso. Não lembrar. Tudo bem, moçada? Já vimos. O processo, nós falamos agora há pouco, né? O processo evolutivo se desenrola através dos tempos e o ser passa por sucessivas e inúmeras etapas encarnatórias e perde a memória do seu passado. Discutimos agora isso. Okay? Como então poderá ele saber a quantidade e o valor dos erros praticados e os cometidos em passado longínquo? Pois é. Ok? No primeiro parágrafo, ele fala sobre a dívida, não dúvida, a dívida, ou seja, a falta cometida contra outros seres, deve ser resgatada até o último centavo, ou ceitil, como Jesus falava. Para que seja paga, é preciso que o devedor saiba o valor dela. A lei do reajuste. Ok? Jesus também falava o seguinte, que o escândalo é necessário, mas ai da mão daquele de onde parte o escândalo. Falava isso? Tudo bem? Então é necessário que ocorra muitas vezes o desajuste, ok? Para reparação, para aprendizado. Mas ai daquele de onde o reajuste vier, for a fonte do reajuste. Tudo bem? Legal, moçada. Voltando aí, uma ideia que foi comentada, acho que você mesmo comentou semana passada, sobre o espírito que já adquiriu um certo processo de progresso e não regride. Lembra disso? Não, realmente não regride. Está escrito aí, ó. Está tudo que você conquistou por ato volitivo, quer dizer, pela vontade, ok? Não se perde. Tá bem? Como eu falei para você, Hitler, ele foi, em épocas anteriores, foi um grande líder. Uma das encarnações dele, e outras também. Foi um grande líder, de expressão muito importante. Só que nessa, como Hitler, acabou se perdendo, desandou. Tudo bem? É um exemplo, entre outros. Mas isso não pode ter sido por influência espiritual? Mas também que seja por influências espirituais, muitas vezes a aceitação é dele, você tem opções. Ele tem... Como eu acabei de dizer, é um cara inteligente, ele sabe o que é certo e errado. Ele tem as escolhas, né? Ele escolheu. Tem as escolhas. Mas é assim, eu acredito que um espírito desse, com o conhecimento que ele tem, com a força mental que ele tem, okay? Se redimir de coração mesmo, no seu íntimo, na sua essência, ok? E for oferecida para ele uma reencarnação em um planeta, com certeza ele vai ter uma grande expressão naquele planeta, seja qual planeta for. Uma grande expressão, até chegando próximo de um avatar. Eu acredito. Entendeu? Porque nós falamos também na aula passada, lembra? E a queda é possível, né? Mas quanto maior o crescimento do indivíduo, do espírito, maior a sua queda, mas também é mais rápido na sua... na sua demovendo essa entidade, o seu retorno mais rápido. Okay? Pois não. Depois, que não tem muito, quer dizer, tem a ver, não tem. Você está falando dos planetas, né? Tem os planetas que são as prisões, né? Sim.
Aí, no caso, o que seriam os outros? Tipo, tem a Terra, né, que nós estamos agora. Sim. E quais seriam os planetas paraísos, entre aspas? Né? Do nosso sistema solar? É. Ok. Saturno. Júpiter. Sim. Também Júpiter, né? Grande planeta gasoso. Ok. Tem Vênus também, né? Júpiter é um guardião. Por ser gigante, né? Guardião da Terra, de Marte. Ok? Pelo seu tamanho e pela força gravitacional que ele tem. Guardião no sentido de astros, de asteroides e tal, serem direcionados para ele, puxados para ele. Mas em termos de evolução, Saturno, Júpiter são os mais evoluídos. Principalmente Júpiter, né? Okay? Entendeu? O nosso planeta Terra é um planeta de provas e expiações ainda. E vai ficar sendo assim por mais uns 30 anos, talvez. Ok? E assim, nesse processo, a gente tem uma reurbanização já acontecendo no planeta. Tudo bem? Quer dizer, então, nessa reurbanização, muitos espíritos já estão sendo recolhidos e sendo agregados, né, para serem encaminhados em degredo para outros orbes. Não reencarna mais. Não reencarnam mais aqui. Isso já está rolando desde o final da Segunda Guerra Mundial. Okay? E muitas coisas aconteceram, né, no século XX, né? Em 89, caiu o Muro de Berlim, lembra? O Muro de Berlim foi construído em 61, em 13 de agosto de 61, dividindo a Alemanha, lembra disso? A República Democrática Alemã da Federativa, né? A República Federal Alemã, que é ocidental, e a Democrática Oriental. Separando, né? Na época, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Não era a Rússia, era a União das Repúblicas Socialistas. Ficou na Democrática e na Federal ficou França, Reino Unido e Estados Unidos. Aí começou a Guerra Fria. E o medo de rolar uma terceira guerra mundial. Seria o... seria aí seria Aí é por isso que, lembra, foi dado um prazo de 50 anos. Ok? E já venceu esse prazo em 2019. Não lembro. Foi recentemente, né? 2017, 2019, não me lembro agora. Exatamente, foi em 2019, foi em 69. 69, o homem chegar da Lua, exatamente. Para que o planeta não entrasse na Terceira Guerra Mundial, onde seriam milênios para reparação. Ok? Mas eu acredito que passou esse período, agora nós temos um novo período. Okay? Enfim, e nesse processo, né? Vamos falar na transição planetária que está tendo. Isso. Você entender um pouco sobre isso. Então, a transição planetária é isso que está acontecendo agora conosco, né? Por exemplo, nós temos umbral, tudo bem? Umbral, algumas décadas atrás, era uma coisa mais tenebrosa do que é hoje. Tudo bem? Porque pela reurbanização planetária, muitas entidades umbralinas, trevosas, estão sendo retiradas. Muitas reencarnaram. Entendeu? Por isso essa grande dificuldade que nós encontramos na sociedade em que vivemos. Tem muitos espíritos que estão na sua última chance reencarnatória. Por quê? Será que o espírito, mesmo sendo trevoso, encarnando, ele tem um progresso? Tem, né? Por quê? Misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus, com certeza. Mas por que exatamente? Porque o nosso corpo, nós somos abrigando, vocês concordam, estamos abrigando inúmeros
seres em evolução? Concordam? Entendem isso? Vamos pegar uma célula. Quantas células nós temos no nosso corpo? Sei lá, 50 trilhões. 73 Trilhões? Por aí, Algo 70 por isso. trilhões de células. Cada célula é um ser. Não foi dito por Kardec, pelos espíritos da verdade, que o progresso vai do átomo primordial ao arcanjo? Lembram dessa frase? Dos espíritos para Kardec? Sim. Bem? Então, acaba assim, realmente, a encarnação, por mais dificultosa que seja, né, para essas entidades, é um processo de avanço, de certa forma. Ok? Outro dia eu ouvi uma palestra lá, e aí a moça falou assim que todos nós um dia seremos logos planetários. Todos nós. E hoje nós somos logos de nós mesmos. Nós temos aproximadamente 73 trilhões de células para cuidar. Sério? Falou isso? De átomos. Aí eu fiquei pensando, e nós nos destruímos. Fumando, bebendo, drogando. Sim. E se nós somos governantes de nós mesmos, Estamos governando mal. estamos governando mal. Ou seja, vamos ter ainda um longo processo. Todos nós seremos logos. Mas primeiro temos que lidar com nós mesmos, cuidar de nós mesmos. Mas esse tipo de coisa que a gente ouve, desculpa a minha, mas gente, quando a gente estiver numa situação evolutiva bem maior, hoje, século XXI, não vamos conseguir esse tipo de disciplina, digamos assim. Eu acho que não. Eu, pelo menos, não. Não, muitos de nós talvez não, mas pelo menos é um aprendizado, né? Sim. Ok? É um preparo. Entenda, as coisas não acontecem numa encarnação só. Hoje a gente morre de câncer de fumo. Só que ninguém fala alguma coisa de câncer por ingerir esse monte de fumaça que a gente vê na rua. Ônibus, caminhão. O que é um karma também, viu? Fumou, câncer de pulmão. O cara nunca fumou, morreu de câncer de pulmão. Sim. Mas tudo isso, mesmo aqui, por exemplo, é um karma regional, né? São karmas regionais, são karmas de... Sim. Enfim, são tipos de karmas. São. Okay? Necessário. Aquela história, cada cidadão tem o dirigente que ele merece. Então, nós não podemos reclamar muito disso. Ok? Essa que é a verdade. As experiências positivas ou negativas, harmônicas ou desarmônicas. Pois é. Será que desarmônico é sempre negativo? Não. Não. Vamos discutindo cada frase aí, né? Cada trechinho. É interessante isso. Dá para tirar muitas coisas aí. Desarmonia, de repente, ela enrola uma contestação, Exato. de opinião. Uma contestação mais abrangente, uma desarmonia passa a ser harmônica. Desarmonia de sai no tapa. Não, entendi. Por exemplo, vou dar um exemplo. Vai na natureza, tudo está embaixo igual que está em cima, né? Uma das leis herméticas, né? Da correspondência, né? De Hermes Trismegistus, o que está embaixo é como que está em cima. O que está em cima é como que está embaixo. Então, vamos pensar na natureza. A natureza nos diz muito sobre, inclusive, outros orbes, outros planetas. Diz muito, muito, muito. Quando um animal carnívoro é um predador e ataca a sua presa, mata e devora, é uma relação desarmônica. Tudo bem? Dentro da interpretação ecológica, é desarmônico. É um predatismo.
Isso é desarmônico. Mas dentro de um contexto de maior abrangência, naquele bioma, é uma relação harmônica, porque mantém estabilidade de Mantém populações, equilíbrio. mantém equilíbrio na fauna. A gente vê, ai meu Deus, tá comendo leão, comendo um bichinho. Precisa se alimentar. E, ao mesmo tempo, está controlando Os excessos, né? os excessos populacionais habituais. Por isso que quando o homem interfere, causa desequilíbrio. É verdade? Olha que legal. O homem só pega as coisas. Mas tem coisas boas também, viu? Tem. Coisas boas também. Eu falo isso, mas tem muita coisa boa. Ok? É que a gente está acostumado a ver só coisa ruim, né? Exato, né? A TV não mostra coisa boa, só mostra coisa boa. Tem muita coisa boa no mundo. Por isso, uma sugestão, moçada, quanto menos TV nós assistirmos, melhor. Melhor. Tá bom, moçada? Por essa razão, a última frase desse capítulo, né? Por essa razão, qualquer ser humano encarnado sabe os erros que cometeu em qualquer época da sua vida consciente. Opa! Isso não é bem assim, não. Qualquer época da sua vida consciente. Qualquer ser humano encarnado. Vamos pensar. Talvez saiba de maneira intuitiva. Lembram dos corpos? 7 corpos? Lembrados, né? Um deles, o búdico, né? Sim. Tem um arquivo Tem um arquivo. acástico, ok? Lá ficam registrados, no banco de memória, todas as nossas ações, desde a nossa fatoração, desde a nossa criação. Tudo bem? Tudo registrado lá. As ações positivas, ações negativas, guardadinho lá. Tá? Então, de certa forma, nós, só que de maneira não consciente, né? Eu não me lembro, mas eu lembro algumas coisas, porque foi permitido. Como o André lembra algumas coisas, foi permitido, eu, talvez, mas não tudo. Porque nós, como eu falei, né? Se nós soubéssemos o que nós fizemos de maneira total, completa, entraríamos em colapso. No mínimo, uma depressão. Depressão. Entraríamos em colapso. Entendeu? Então, meio discutível isso daí. Vamos, moçada. Legal. Aí, agora eu me perdi um pouco aqui. Nós estamos no conhecimento da desarmonia produzida, ok? A aceitação em resgatá-la, que é o segundo item, esse daqui, ó. Sim, okay? isso. Então, estamos seguindo aquela sequência, né? Aquelas quatro fatores lá. Toda criatura humana anseia pela paz, pela harmonia, pela felicidade. Pela harmonia, pela felicidade. Tá bom, vamos deixar. O temor da morte, da dor, do sofrimento é constante em suas etapas inferiores da evolução. Então, o medo da morte é uma ação, é uma sensação, uma atitude inferior. Engraçado que a maioria dos espíritas tem medo da morte. Engraçado que a maioria dos espíritos tem medo de espírito. Não deveriam ter. Tudo bem? Então, o temor da morte, da dor, do sofrimento é constante e nesses indivíduos em etapas inferiores da evolução. Ok? Daí a necessidade de evoluir, de alcançar uma felicidade que se busca a qualquer custo. Mais tarde vamos falar sobre isso, existe na apometria algumas técnicas, ok? E uma delas é levar, não todos, tá? Não todos, isso é até raro acontecer, mas levar uma entidade ao nível crístico. Difícil isso, né? Tudo bem? Já rolou isso algumas vezes, Sim. levar ao nível crístico. Mas é meio complicado, porque muitas vezes, se está naquela situação, é tão maravilhoso, é tão bom, mas é tão bom, a gente não quer voltar.
Mas só para você ter uma ideia do seu objetivo, seu futuro. Aquilo que você tem que buscar no seu íntimo. Entendeu? E aqui a gente fala desse medo, e a gente pensa no imediato, né? Um bom emprego, uma boa evolução, um bom estudo, muito dinheiro, e esquece Essa é a que felicidade de muita gente. se a vida essa é a busca, né, da felicidade. Né? se a vida é eterna, a gente morre e tudo fica aí, ou seja, são coisas que nós buscamos sem sentido, não é a evolução verdadeira, né? A gente não pode ser igual você que não gosta de dinheiro. Imagina, Sim. precisa. Sim, Precisa, claro. Só que a preocupação tem que ser com atos edificantes, pensando sempre a longo prazo. O prazo imediato, às vezes você fala de fazer reforma íntima, né? Então vou mudar, não odeio mais o meu vizinho. E não é bem isso que acontece, né? Você disfarça aquilo e esquece que às vezes você vem em outra encarnação convivendo com o mesmo vizinho e volta tudo de novo. Ou seja, você não se livrou, né? Às vezes a pessoa fala, Você não mudou de verdade. Você imagina da boca para fora. Né? Então a gente tem que começar a pensar em atos a longo prazo para essa aceitação e evolução da gente. É isso mesmo, perfeito. É o último item né, dessa abordagem. A princípio, se pensa que pode ser alcançado com a aquisição de bens materiais. Alcançar o quê? Felicidade. Está escrito anteriormente. Através de bens materiais. É a fase da corrida atrás do dinheiro. Vocês falaram, é? Exatamente isso. Nessa etapa, o ser humano é predador, abusa da agressividade, fere todos, tal. Isso gera karma. Passa por cima dos outros. Isso gera karma. Claro que negativo, ó. Sim. Beleza, moçadinha? Aceitação em resgatar o seu desengano, o seu erro. E essa atitude da busca da felicidade através do dinheiro, do material, espalham ao seu redor desarmonias, mais desarmonias do que benefícios. Aí temos um saldo negativo. Uma conta de banco, né? Desvarios imediatistas. Ele compreende que nada de útil ele restou. Aí desencarna, e o que acontece com ele? Fica preso aos bens materiais. Realmente, literalmente, fica preso, grudando, abraçando os seus bens materiais. Ok? Um processo de degradação a sensação de degradação do seu corpo, tá? Mas mantendo seus bens materiais, mantendo os seus imóveis, mantendo o seu... Fica lá assombrando os irmãos. Exatamente, assombrando, de certa forma, assim. Ok? Eu fiz uma apometria que o marido ficava no apartamento porque ele gostava de tudo que ele conquistou. E não queria ir embora. Tem muito. Tem muito. E ele falava, não vou embora, é tudo meu. Quero ir embora. E o pior, muitas vezes isso acontece, Will, não com bens materiais, não. Com seres humanos. Sim. Ela é minha, ele é meu, Sim, me pertence. Sim. Entendeu? Posse. Sim. Tudo bem? De repente, ele sente a necessidade de harmonizar-se intimamente. Aí a carga negativa acumulada na memória espiritual o obriga a sentir a urgência de uma mudança de rumo em sua existência. Vem como um choque. Tudo bem? Ele abriu essa sensibilidade, vem como um choque, porque é uma carga negativa acumulada, descarregando de uma vez. Conscientiza-se, então, de que os valores a serem adquiridos devem ser outros, e não os materiais. Beleza, até perfeito. Nessa fase tem condições de enfrentar sem revolta a dor e a adversidade que ele mesmo provocou.
Ou não necessariamente com dor, né? A dor é importante? A dor é fator evolutivo? Sim, mas a dor, a evolução pela dor, ocorre principalmente na fase de animal. O ser humano, pelas suas a sua capacidade de escolhas, ele pode resgatar sem sofrimento, sem dor, ou sem muita dor, ou com menos dor, através do amor, lembra? Falando de Jesus, trouxe essa possibilidade de escolha, entendeu? É difícil? Sim, mas é uma forma de um caminho. de amenizar um karmas. É possível. caminho. Nós comentamos sobre isso, lembram? Quando o André falou sobre a tela etérica, Sim. os chakras, que muitas vezes São danificadas, né? são danificadas e ela é reconstruída, não que o indivíduo tenha merecimento, exatamente, mas por ele ter capacidades de reparação através do auxílio ao próximo. Uhum. Que não teria se aquela tela se rompesse e teria um desencarne. Entendeu? Então é reparado para que ele tenha, através das suas habilidades, ele possa auxiliar o seu próximo e assim o seu karma vai sendo consumido, não necessariamente pela dor. Entendeu? A dor não é necessária, ok? Mas acontece. Tá bom, moçada? Então existe essa opção, tá bom? Sem revolta e aceitar, né, de boa vontade, o resgate dos seus erros. Mas será que toda criatura está disposta a resgatar seus erros? E como sabemos disso? Pela sua resignação. Mas tem muitos que não querem, não. Já tá. Eu ouço gente falar assim, mas você pergunta, mas isso daí eu faço comigo. É verdade. Sim. Pior que é. Sim. É verdade. Sim. Mas não, declaração eu faço comigo. Sim. Eu sou além de tudo é burro. Na verdade, não tem conhecimento, né? Às vezes até por orgulho. Entendeu? Por não dar o braço a torcer. Entendeu? Como se fala? Amor próprio. Hoje eu me arrependo de tanta coisa. Por exemplo, eu estou no Espiritismo há alguns anos, mas eu conheci o Espiritismo com 10 anos, 15 anos na minha mão. Uhum. Uhum. Só que eu quis jogar bola, quis jogar futebol. Eu normal. quis. Não tem problema. Não tem problema. Eu voltei para esse Espiritismo há uns 20 anos atrás, 15 anos atrás. Então, mas não tem problema, não é? Eu quis saber de outras coisas, então assim. Mas são as fases, né? São fases, né? são São fases. parte do crescimento. Faz parte do crescimento. Também isso, Isso, né? né? Eu vi que eu não dei continuidade quando eu conheci, né? Mas se se arrepender, se deve, puxa, ainda bem que ainda dá tempo. Sim. Ainda bem que estou no caminho. Não, mas isso não tem nada a ver, não. Não esqueça que você é um ser imortal, viu? Sim. Sim, exato. Exatamente. Nesse último parágrafo, foi aquilo que nós comentamos, né? Os que se revoltam contra o sofrimento que estão passando, clamam pela injustiça, não querem resgatar nada, tá? Porque não se consideram devedores, tudo bem? Somente repetição das experiências, lembra? Enquanto eu não assumir, não entender aonde foi que eu errei, ok? As experiências vão se repetindo num ciclo, as mesmas situações. Tudo bem? Não, mas é porque assim, existe, né, no próprio hinduísmo, né, na verdade, um conceito, né, que é a questão exatamente desse retorno desse ciclo, né? Que eles chamam eles falam de uma roda, né? Que é a roda de samsara, né? Essa roda de samsara, né? É onde Encarnações.
onde nós, né, praticamente todos nós aqui estamos presos dentro dessa roda, né, dentro desse ciclo. A roda, eles falam roda, mas vamos chamar de ciclo, né? Desses ciclos reencarnatórios até que a gente mude a nossa conduta, Sim. principalmente moral. Principalmente, mano. Tá? Até essa ficha cair, né, um pouquinho, né? A gente precisa ir através do amor, né, que o senhor estava comentando, né, através de que seja de trabalho, sei lá, voluntários, desse recomeço, né, de trabalhos voluntários, de ajudar o próximo, obviamente sem pedir nada, né, sem pedir nada, né, porque a gente aqui não tem nenhum bônus, né, a gente não recebe bônus do... Existe um outro tipo de... Não é bônus a palavra, mas existe exatamente esses resgates. As da comedia, que eu estou falando isso, que eu já passei já pela comedia aqui, 10 anos atrás ou mais. Aquele é pura caridade, não é? Sim. Além de você me ajudar, está ajudando uma outra entidade a Sim. se libertar. Sim, sim. Aqui fala de uma questão de como você sabe que você aceitou, né? Como você sabe que você já passou por essa fase aí? Tem pelo amor e pela dor, né? Aí, aqui fala da eu trato como aceitação, né? Ou seja, você reconheceu que você errou. Então, você vai aceitar as consequências e procurar reparar e passar pelas dificuldades, pelas provações provocadas por você mesmo, de forma positiva, sem reclamar, né? É uma doença, é um câncer. Tá bom. Que bom que está sendo expurgado agora, né? Que é sinal que eu tenho a oportunidade de passar por isso e viver novas experiências depois. Então, quando a gente tem essa aceitação e procura corrigir os nossos erros, as nossas adversidades, resgatar o que a gente fez, mesmo sem ter a memória do passado, mas de forma intuitiva, a gente sabe que a gente está superando essa fase aí, a fase 2. É verdade. E nós sabemos que não é fácil, né? É uma coisa a gente falar, né? A questão da aceitação, né, de uma doença, né, principalmente uma doença mais agressiva, né? Eu sei que não é fácil, né? Não é fácil para ninguém, né? A gente precisa, mas assim, a ideia é a gente visualizar de uma outra forma, né? Exatamente a questão da doença, né? Em si, né? Mas eu sei que não é fácil. Não é fácil. A gente mesmo, para inventar a morte, a gente perde um ente querido, a gente sabe que a morte não existe, mas a gente sente a morte da pessoa, né? Sim, claro. com certeza. Opa. Mas não é só para doença e morte. É no emprego. Sim. Por que me mandou embora? Por que eu tenho Acontece. chefe cobrativo? Por que isso? Aquele colega de... Aceita, supera, vai para frente, segue. É difícil, né? Eu estou longe de ver. Então. Sim. Mas uma empresa que eu tinha, estava lá há 5 anos. O homem simplesmente resolveu remodelar tudo, começar com uma nova turma, tudo diferente. Então, uma coisa, mas eu continuo no meu trabalho, só que é freelancer. Sim. Então, minha manhã eu faço o cabo de novo, vou acabar 3 ou 4 dias desmontando os carros, para fazer revisão para a próxima prova. Para a prova. Então, assim, isso faz parte em todos os setores, a aceitação, né? Sim, exato. Essa aceitação e superação dia a dia, Sim. em todos os setores, não é só numa doença, numa morte, né? Mas é em todos os setores. É possível que a gente tenha uma reparação, por exemplo, falar em câncer aí, né? Pessoas com câncer, e a palavra câncer acaba muitas vezes assustando, né? Sim. E a ideia é essa. É a contundência. Nós aprendemos muitas vezes pela contundência. Como uma criança, que muitas vezes tem que tomar uma atitude mais agressiva, entre aspas, né? Para a criança
se ajustar de uma forma a não cometer alguns erros. Nós também somos infantis, muitas vezes. E então, o medo, okay, leva à busca do divino, leva à busca do espiritual. Okay? E muitas vezes é possível que esse câncer seja amenizado, né, até pela busca da fé daquele que sofre essa intervenção. Uhum. Sim. Tudo bem? Como Jesus falava, lembra? Jesus curava. O que ele falava depois? Vá e não peques mais. Uhum. É isso? Se cair no mesmo erro, vai voltar. Vai voltar. Vamos, moçadinha. O valor da desarmonia, o terceiro item, né, daqueles 4, né? O valor da desarmonia. Todas as desarmonias constituem sofrimento passivo. Okay? É através da qual tomamos conhecimento do processo kármico e das dívidas a resgatar. É que nós falamos, né? O sofrimento, pensamos muitas vezes que é o sofrimento, é através dele que vamos resolver esse desequilíbrio. Não é isso. Engano nosso, está dizendo aí. O sofrimento apenas dá a medida dos erros praticados. Jamais serve de moeda para pagar qualquer culpa. Muitas religiões usam isso, né, André, como um modo de controlar os seus fiéis pelo medo. Castigo de Deus. Castigo de Deus, castigo de... Os cabrestos, né? Entendeu? Cabrestar. Cabresto, então. Deus não é punitivo. Deus é o contrário, é misericordioso, lembra? Justiça e misericórdia. Okay? As duas bases das leis divinas, tá bom? Parece um monte de chance para a gente, né? Pois é. Um monte de chances, é verdade. Que lógica seria essa em que a dor do culpado serviria de pagamento para diminuir a sua culpa? Nesse caso, Deus seria sádico? Não tem sentido. Não é pelo sofrimento, não. Tudo bem? Não é pela dor, não. Tá bom, moçada? Não se pode conceber que a justiça divina tenha como base o olho por olho, dente por dente. Falamos sobre isso agora há pouco, né? Pena de Italião. É isso? Olho por olho, dente por dente. Ok? Aí veio Jesus com amor, trazendo uma outra possibilidade, um outro caminho. O caminho do Zohar, da árvore da vida, o caminho do meio. Tiferet, aquela sefira, onde Jesus estaria o sol, o centro, comunicando com todos os outros sefirotes. Esse caminho, o caminho que leva ao céu, né? O caminho do meio. Deus, que é todo poder, bondade e pureza infinita, tem outros meios de aplicar a sua justiça absoluta. Isso é verdade. Tá bom? A dor é mero indicador. Tá bom? Teve uma época na minha vida que, assim, sempre gostei, né? São coisas do passado, tá, moçada? Mas sempre gostei de esporte e tal. E eu tive um acidente, onde eu tive uma luxação do rádio, né, no braço, né? E uma fratura da cabeça do rádio com luxação. Gente, dói. Dói bastante. Aí eu comecei a pensar na possibilidade de você causar essa dor no seu próximo. Então, imagine uma situação onde você quebra o braço de uma pessoa. Dói. Está doendo em mim, eu não quero que ele sinta, que o meu próximo sinta essa dor. Entendeu a ideia? Então, uma forma de a gente, através da dor, temos esse sentimento de empatia com o próximo. Saber que quando o outro está sentindo a dor, você se lembrar de um momento da sua vida que você passou também por uma experiência similar e dói. E como a gente vai saber? Só quando a gente passa pela experiência da dor. Sim, talvez sim. Mas, por outro lado, Nietzsche, vocês conhecem? Eu falei Nietzsche, né? Bigodudo lá, filósofo, né? Ele falou o seguinte, moçada, uma frase de Nietzsche que eu gosto muito. Nós não somos
Não precisamos subir uma montanha para saber que ela é alta. Nietzsche. Então, pela experiência do próximo, tá, nós podemos ter a ideia empática de quanto que dói, quanto que é o sofrimento. A perda de um ente querido, como ele falou agora há pouco, temos que, embora seja, eu tenho outras interpretações disso, um pouquinho diferentes, mas não importa, nós temos que entender isso, ok? Nós temos que entender que aquela dor é dolorida, é sofrida naquele momento. Temos que ter essa empatia, ok? E não dizer que você não deve chorar porque o outro que foi vai sofrer. Isso é uma bobagem. Isso é uma tremenda bobagem. Um erro bem clássico, né, dentro da interpretação até espírita, né? Não vou chorar porque perdi minha mãe e meu pai. Não, chora sim, mas uma lágrima de saudade. Não uma lágrima de revolta. Que tipo de choro você está tendo pelo aquele que partiu? Entendeu? Se eu choro por revolta, Deus me levou. Ele vai sofrer. Mas se eu choro de lembrança, de saudade, é outra história. Diferente. Bem diferente. Em resumo, a dor ensina o amor. E o último, ressarcimento. Por ressarcimento se entende pagamento da dívida. Okay? Aí nós entramos no amor. Olha aí. Eu posso contar uma passagem minha? Por favor. Aprendizado meu, porque assim, tenho pouca idade, sou novinho. Você já é velho. Não vem com esse papo, não, hein? E Esse cara é uma velha alma. Você vai lá, você é novinho, né? É uma velha alma. Uma velha alma. E com essa questão da pandemia, eu entrei tarde para o espiritismo, enfim, já fiz muita bobagem, para não falar outras palavras, tive que aprender muita coisa pela dor. E a gente sabe que a pandemia veio para atingir um objetivo. E eu falava, morre quem tem que morrer. Quem tem que morrer, tá tranquilo, mas sem empatia nenhuma. E quem me ajudou quando eu fiquei internado com Covid foi o André. Falou para mim, não para de orar. Fique em oração. Vou orar por você aqui. Eu passei 2 dias internados. Aí saí de lá, um médico falou para mim assim, por que não entubaram você com a sua situação? Graças a Deus não me entubaram, porque 30% só sobrevive. E eu fui dormir, e eu chamo de sócio, o meu mentor, né? Eu fico brincando de sócio, ele fica nervoso. E aí ele falou assim, agora você entende a dor do próximo. Agora você pode falar de amor. Agora você pode falar que vai quem tem que ir, mas agora você vai falar com amor. Mas você precisou passar pela dor, né? Precisou sentir o que o próximo sentiu, o medo de morrer. Eu precisei compreender o trauma que eu causei na minha mãe, nos meus filhos, nas pessoas que me amam, na minha noiva hoje, no meu pai, né? O medo de perda também tive, mesmo sendo espírita, né? Não perda material, mas de tudo familiar, do trabalho que eu fazia. Então, quer dizer, e o meu mentor falou, você precisou aprender pela dor. E aí a gente Isso cai mais ou menos que a gente é espírita, né? Estou aqui porque eu sou espírita. Então a gente pensa assim, morte não existe, certo? Mas é só uma passagem. E como você falou, tem que morrer mesmo, né? Mas não podemos falar, você falou... Em vão, né? Em vão, tem que ser uma coisa assim... Tem que compreender o sentimento do outro. Empatia. Verdade. E foi um grande... Eu acho que eu nunca falei para você, né, isso. Acho que para você não. Para o André eu falei. Não. Mas para o Dirceu não. E foi assim,
Então agora você teve que passar pela situação para entender exatamente isso que a gente estava falando. Para mim está sendo uma baita aula isso que você está falando, porque de uma certa forma eu também pensava, tem que ouvir diferente, fazer um resgate, mas tem que pensar no sentimento, né? E o sentimento dos outros, né? Não é porque é um resgate que a gente não precisa ter empatia e amor para o próximo. Mas não esqueça que a empatia que a gente tem que ter, tem que ser empatia com equilíbrio. Entendeu? Então, eu acho que é importante essa ideia de equilíbrio emocional. Uma interpretação empática da situação do próximo, mas sempre com seu equilíbrio. É assim, sem exagero. Sim, no sentido de desequilíbrio mesmo, né? Não é nem exagero, né? Porque assim, quando você tem que tomar cuidado, né? Até para você não puxar determinadas coisas para você mesmo, né? Porque assim, uma coisa é a gente querer ajudar o próximo, né? Vamos dar um exemplo, né? Você querer, né? De você ter essa empatia, né? Compreender a dor do próximo. Obviamente que você vai... Mas a dor é do próximo, não é sua. Exatamente, é isso aí. Porque assim, cada um, entre aspas, tem a sua... Tem o seu karma. O seu karma, né? Vamos chamar a sua cruz, né? Mas assim, cada um tem seu... E assim, e é necessário isso para a pessoa, né? É necessário, né? Até para que a pessoa cresça, né? É, verdade. Mas eu vou perguntar para uma pessoa vai para amar. Há a possibilidade de não fazer, porque a pessoa tem que passar por aquilo? Sim. Sim. Já aconteceu algumas vezes isso. Isso acontece. Isso acontece. E vem a informação, não dá para mexer, porque é kármico. Exatamente. Precisa passar, aprendizado. Exatamente. Olá. Tem muitas coisas que a gente não pode mexer, até o próprio mentor da pessoa fala. Né? Isso. Né? Os mentores avisam, falam. Mentor, o guardião, geralmente. O guardião por enquanto, deixa isso aí. Não mexe. Não mexe. Ok, moçadinha. O campo das leis kármicas, entrando naquele que nós já falamos, né? Ok? Estava no ressarcimento. Então, já. Já foi, não foi? Já foi. Falamos, né? Já. Como disse Jesus, amai uns aos outros, assim como eu vos amei. A última fechando do amor. O amor cobre a multidão de pecados. Falamos sobre isso. Aí fala da questão do pagamento de qualquer dívida, é o amor. Né? Sim. Então, o amor, inclusive, a regra de ouro da apometria é essa, é o amor. Chama-se regra de ouro da apometria. É o amor. Por isso que nós falamos no início, lembra, no início do curso, que a apometria tem que ser embasada nas leis cristãs e no amor ao próximo. Quanto do homem, único ser vivo, com capacidade consciente de escolha, o homem é o único que tem capacidade livre arbítrio. É discutível, né? Há Mas controvérsia. Há controvérsia, mas sim, mas existe o livre-arbítrio. Existe o livre-arbítrio. Você escolher, né? Sim. Tem dois caminhos. Vou escolher do lado direito ou do lado esquerdo, né? Verdade. Exato. Isso é verdade. Então, temos aí a possibilidade de escolhas. Sim. Muitas vezes são escolhas que são, de certa forma, não bem escolhas, mas livre-arbítrio existe. De certa forma, tá bom, moçada? Nos deparamos com algo que ele se debate pelos séculos afora, sem ter conseguido uma solução: ignorância e sofrimento. Ok? Aí nós temos a crise espiritual que passa a humanidade, que a humanidade gera. Tá? Aí nós temos o que é chamado karma mais coletivo. Tudo bem? Crise econômica, mundial, crises políticas, e assim vai, crise moral, existenciais. Tudo bem? A somatória das ações dos indivíduos renovados modificaria a sociedade para melhor. Mas... Crise política, crise, você falou, o mundo está vivendo isso. Sim. Isso já há algum tempo, né?
E mesmo o mundo vivendo todo esse processo, já há muito tempo também já vem rolando uma reparação, né? Até uma reparação pelo próprio planeta. Desde 2004, tem se intensivado tá, as intempéries no planeta. Já visto agora os vulcões, por exemplo, na Palma, né? Enfim, mas já essa reurbanização do planeta Terra já vem acontecendo já há muito tempo. Essa destruição é uma renovação, né? Sim, é que assim, entendo que a parte kármica, né, da coisa, né? Se nós agimos contra a natureza, degradando a natureza, Ela retorna. ela retorna, né? Através de tsunamis, na Indonésia, 13 países, 37 mil mortos em 2006, ok? Em 2005, tempestade tropical nas Bahamas, New Orleans, foi 2.000 vítimas, e veio um ano, né? E aconteceu em 2005, 2008, ciclone, tá, de Mianmar, e outras, nossa, tsunamis, tufão nas Filipinas, 2013, só para algumas situações, né? Tudo bem, moçaria? Aí nós temos tipos de karma individual, simples, né? Vinculado a uma pessoa, a mim, especificamente, uma doença, por exemplo. A gente entende uma doença e um karma individual, por exemplo, uma doença, como se fosse um funil. É assim que eu vejo, sabe o funil de Bromo? Um funil, tá bom? Um funil cuja sedimentação é por diferença de densidade. Então, gradiente de densidade vai sedimentando aqueles elementos, né, que são mais densos, obviamente, ficam no fundo a ponto já de serem escoados. Entenderam isso? Então, nosso corpo é o funil, nosso corpo físico, tá, moçada? O corpo etérico e o corpo astral seria a parte que está dentro do funil. No caso, o veículo, líquido chamado de veículo. E por gradiente de densidade, temos uma sedimentação. Entenderam a ideia, mais ou menos? Que vai escoar. Que vai escoar no físico. Escoa, né? Que aí é a doença, né? Chega ao desequilíbrio. Exatamente. Karma individual. E o karma familiar? Falamos agora há pouco, lembra? Olha que legal. Afeta toda uma família, óbvio, né? Por exemplo, ter um membro da família que nasceu uma criança com um PC, paralisia cerebral, uma criança com autismo, síndrome de Edwards, Rett, Down, tudo bem? Ou falamos de crianças mais velhas, com pessoas mais velhas com Alzheimer. Isso é familiar. Okay? Viciados em drogas, como está escrito aí, tá bom? É a família toda envolvida. A família toda envolvida. Regional, falamos agora há pouco também, lembram? Regional, o karma regional, regiões, né? Enchentes, secas, intempéries, adversidades climáticas, ok? Nacional, sabe que o Brasil está nessa? Nacional, é uma ampliação do karma regional, olha que legal. Países são assolados pela guerra, acho que o Brasil não está nisso não, gente. O Brasil é um país maravilhoso, maravilhoso. Fora a guerra do Paraguai, que foi aquele exemplo que eu não falei daquele espírito, enfim, fora essa guerra, ditaduras, misérias, nós não temos isso. Graças a Deus, né? Tudo bem? E mundial, tá ok? Claro, toda a humanidade, tá? Guerras mundiais, degradação e progressiva escassez de recursos naturais, iminente guerra nuclear, tá ok? Isso é preocupante. Entenderam?
Aí nós temos a balança cósmica, onde vamos entrar agora naquilo que o André falou agora há pouco, lá do Melquisedeque, Isso. no Tribunal de Justiça, TJD, TJ Divino. Tudo bem, moçada? Não é 9h40, você acha que... Essa 9h40 aí, acho. Acho que mais uns 5 minutos. Chega, não dá. 5 minutos. Rapidinho então, moçada, falta aí umas 2, 3 horas de acá. São 25 slides, isso mesmo. Acho que está no 18, 19. Então, ao invés de reclamarmos por estarmos em dificuldades, devemos procurar ajudar os demais. Em vez de reclamar de que estamos doentes, devemos dar medicamentos aos que não podem comprá-los, levá-los ao médico, aqueles que não podem ir, e assim por diante. Principalmente, em vez de reclamar das pessoas que nos caluniam, devemos aprender a ver o ponto de vista alheio, não nos envolvendo em fofocas, intrigas e tal. Balança cósmica. Karma. Ok? Nosso karma pode ser perdoado, eliminando a causa dos nossos erros, falamos sobre isso também, tudo bem? Desde que nós compreendemos a causa do erro, ok? É possível o refazimento do karma. Tudo bem, moçadinha? O karma nada mais é do que um remédio que nos aplicam para que vejamos nossos maiores defeitos. E é fácil entender isso. Nossos maiores defeitos são aqueles que nós vemos no próximo. Geralmente, aquilo que nós vemos, que chama a nossa atenção no próximo, é o nosso maior defeito. O próximo é o nosso espelho. O próximo é o nosso espelho, exatamente. É isso O aí. próximo sempre é o nosso espelho. Aí chegamos no Tribunal da Justiça Divina. Existe isso? É o Kaon. O Kaon é como se fosse uma entidade nosso íntimo que está anotando num livro, um caderninho, todos os nossos erros e acertos. Aquele que fica redigindo lá no... Lá no tribunal? Tem um nome. Escrevente lá. Escrevente. Isso fica registrado no corpo, no arquivo akáshico, lá no corpo búdico. Tudo bem? Existe um tribunal? Sim, existe. Espíritos que vão, sim. Isso são espíritos que vão programar sua reencarnação. Exato. Para reajustar. Se você tiver condições, entendeu? Aí já falamos, né? Tudo está escrito, já discutimos, em relação ao Dharma, ao Karma, agora realmente corrigindo a ideia do que é Dharma. Não, tem que ser aqui. Então, Karma é a ação, né? Agora está tudo certinho, bonitinho, como nós falamos. Tá bom? E, finalmente, o Tribunal da Justiça. Aí usou o exemplo aí do Egito. Eita! Egito! A sala das duas verdades. É isso daqui, gente, ó. Aonde a esquerda, aquela pessoa toda de branco ali, que está... Dá para dar uma seta aqui. Não tem. Aqui, ó. Esse aí. Ei, André, grande André. Se não fosse André, fosse esse cara aqui, eu tô perdido. Esse carinha aqui, ó, é o Anubis. Está levando o recém-desencarnado para o coração dele, ó, coração energético, tá, gente? Fica aqui, seja colocado nessa balança. André, sumiu o setinho? Aqui. Aí. Seja colocado nessa balança, Anubis também regula a balança, e no outro prato da balança é colocada uma pena de avestruz, que é retirada da cabeça de Maat, essa senhora aqui. Tudo bem? Se o coração pesar mais do que a pena de avestruz, significa que ele tem que ficar digamos, no umbral, tudo bem? No duat, ou tuat, que os egípcios chamavam. Tudo bem, moçadinha? Ao contrário, se a pena
o coração pesar menos do que a pena, o coração energético desse indivíduo, ele vai para o paraíso. Claro. Ok? Agora perceba aqui um outro Deus aqui, está vendo? Um esquisito aqui, ó, tá vendo? Amit é o devorador. Se o coração pesar mais do que a pena, Amit vai comer esse coração, devora. O cachorrinho ali, parece. Não é cachorro, não, crocodilo, cabeça de crocodilo, corpo de... Longe. Isso, né? Parece um lembra, né? Um cachorro, né? Não, mas é crocodilo, Um o corpo... São 3 animais aqui. É. Está vendo aqui essa entidade aqui no Egito? Tote. Tote. É o que está escrevendo todos os percalços. Está sendo julgado esse nosso amigo aqui, ó. Entendeu? Na verdade, são 42 provas que tem que passar aí. Aqui em cima nós temos 42 juízes, representados aqui em 14 só. Perceba que metade estão carregando essa cruz. Está vendo? A mesma cruz que o Anubis também tem na mão, está vendo? Ankh. Ankh. É a cruz que representa a vida eterna, cruz ansata. Se esse cara passou, o coração ficou mais leve que a pena de avestruz, então ele aqui, ó, ele é conduzido agora por Horus, esse é Horus, também carregando Ankh na mão, ele é conduzido até Osíris. Aqui é Osíris, tá vendo Osíris? O bastão é o deus Osíris. Ok? Tem aqui numa das mãos o bastão e na outra mão está representando aí aquele que é o provedor do povo, né? É o mangual. Tudo bem? Então, de novo, ó, bastão, e esse daqui é o mangual. Ele dizendo que ele tem o poder e é o provedor. E na cabeça tem aqui a coroa do Alto e do Baixo Egito. Egito unificado. Olha que bonitinho. Mas interessante aqui são os 42 juízes, são 42 regras. Algumas dessas regras, a primeira regra, eu não roubei com violência. É a primeira das regras que eram analisadas aí quando o indivíduo morria lá no Egito, ok? A segunda regra, a primeira regra, perdão, eu não pequei, a segunda, eu não roubei com violência, a terceira, eu não furtei, e são 42. A 10ª lei, por exemplo, eu não falei palavrão. Tô lascado. Tô lascado. Não desfiei comida. Olha só, tem várias, mais voltado para aquela época, né, moçada? 42 leis. Não significa que ela tem que ser bonzinho, não fazer nada disso. Não, isso é avaliado pelos juízes. Das 42 juízes, sendo que metade, claro, são as regras mais exigentes, né? Que tem aquela cruz Ankh na mão. Bem, essa é uma ideia egípcia, né, do Egito Antigo, um papiro, né, moçada? Mostrando que está bem vinculado ao nosso íntimo. Tá bom? Acho que é isso. Dúvidas? Vou falar. Isso chama-se psicostasia, tá? Esse processo, psicostasia. Para quem se interessar, procure psicostasia, isso aqui. Você falou que a gente reencarnar, né? E você falou que os animais aprendem mais através da dor, né? É uma das evolução da dor, pela dor. Aí eu queria saber um pouco essa evolução, assim, você só reencarna como humano e animal, e você, tipo assim, você é humano e você faz alguma coisa que não é legal, você regride para animal? Não, isso não existe. Não, falei assim, a dor, existe a dor evolução, a dor que promove a sua evolução através do conhecimento, do sentimento da dor que o próximo pode sentir, criando em você uma empatia. É isso que quis dizer. Sim. Mas esse processo de evolução, assim, é que eu não sei se está certo, né? Mas eu ouvi falar que você
os seres meio que vão evoluindo, subindo de categoria no processo De progresso. É isso que eu queria saber, mais ou menos, entendeu? É que eu nunca ouvi falar direito tudo. Tipo assim, você reencarna como animal, como humano, mais alguma coisa? Ah, não, espírito você fala, né? A centelha divina, tá. A centelha divina começa no mineral, né? No mineral, depois passa pelo vegetal, ok? Onde começa a ter resquícios de irritabilidade, tudo bem? Isso no vegetal. Depois pelo animal, até chegar um momento que ele recebe a razão. Recebendo a razão, aí seria o hominal, onde a partir daí ele tem o direito ao livre arbítrio. Sim. Entendeu? Então tem uma sequência evolutiva, assim. Perfeito. Existem os grupos, né? Como se fosse a alma-grupo, né? Por exemplo, Os animais. A alma-grupo, né? Dos animais. Isso sim. A alma-grupo, o André falou, espírito-grupo, enfim, onde a experiência de um animal, daquela espécie, é transmitida para os outros. Entenda assim, imagine um balde com água, tudo bem? Eu pego um copo, retiro um copo dessa água, desse balde. Esse copo representa uma encarnação de um animal, tudo bem? Aí eu pego um corante e coloco nesse copo, nessa água desse copo. Esse corante é a experiência que esse animal adquiriu nessa encarnação. Quando ele se encarna, devolvo a água ao balde. O que acontece com o corante? Se espalha, né? Dilui, né? Entendeu? E com o tempo, imagine a formação de membrana separando essa água. São subespécies que são formadas. Das subespécies, de algumas condições, são formadas novas espécies. E vai cada vez mais, eles vão se individualizando. Por exemplo, você pega um um cardume de peixes. Cardume de peixe é pleonasmo, foi mal. Mas você pega um cardume, ok? O comportamento é igual entre eles. Agora, na sua casa, você tem cachorro em casa? Tem cachorros, gatos, são iguais os comportamentos? Totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, já existe está ocorrendo uma individualização do espírito nessa evolução. E nós, quando chegamos na parte luminal, ganhamos a razão, nós não voltamos a encarnar como não, isso não existe. Isso não acontece. Não existe uma regressão. Tá bom? Tá bom, entendi. Só ainda que eu acho que encarna Sim. Tem um nome que eu acabei, daqui a pouco eu lembro, dessa ideia de encarnação em animais novamente. Fugiu agora, mas daqui a pouco eu lembro. É isso aí, moçadinha. Mais uma dúvida? Pessoal de casa, alguma dúvida? O livro dos mortos, também do Egito, né? O que é o livro dos mortos? Não existe. Embora eu tenha o livro dos mortos, né? Beleza. Mas não existe como livro. Ninguém escreveu um livro dos mortos. Não é isso. É uma coletânea de achados de papiros que eram colocados nas tumbas, né, daqueles que morriam, indicando como se fossem instruções para o espírito, para poder passar pelo chamado umbral, né, no caso do Duat, até chegar a essa sala aqui, que é a sala das duas verdades. Entendeu? Então, essa coletânea desses papiros, tá, que foi chamado, depois deram o nome de livro dos mortos, o nome até errôneo, né? Não tem esse significado, não. Tá bom? Viu? Tudo bem? Tá, só respondendo uma. É isso aí, moçadinho. Se não tem mais dúvidas, podemos encerrar? Sim. Podemos? É isso aí. Então, vamos nesse momento, agradecer a Deus, nosso Pai, principalmente, a Jesus, nosso Mestre amado, a todos os espíritos colaboradores, nossos guias e mentores, que nos intuíram, nos auxiliaram,
na melhor interpretação de todo aquilo que foi aqui conversado, tornando-nos assim, mais uma vez, ferramentas simples, como somos, né? Simples ferramentas, no auxílio do nosso próximo e no resgate do nosso karma. Possamos sempre pensarmos no nosso próximo, no auxílio desse nosso próximo, que possamos desenvolver nosso íntimo, a empatia, né, que às vezes nos é tão difícil, né, mas que possamos desenvolver esse entendimento da dor alheia, compreender a dor alheia, não pegar para nós essa dor, mas compreendê-la a ponto de ir melhor auxílio, amenizando assim o sofrimento do nosso semelhante. E Jesus possa ser essa expressão do nosso íntimo, através dos nossos pensamentos, palavras e atos. Bom, que assim seja. Pedimos também permissão para que possamos espalhar em nossos lares e também levarmos a eles um pouquinho dessa energia benfazeja, espalhando em todos os cantos e recantos das nossas casas, trazendo paz, harmonia, entendimento e muito amor, e também extensivo aos nossos animais de estimação, envolvendo a todos que lá habitam, encarnados também, desencarnados. Tá bom? E Jesus nos ilumine, agora e sempre.